Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane, eu sou consteladora familiar e hoje eu quero te falar sobre filhos que tentam salvar a mãe. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque isso foi um dos pontos em que eu mais tropecei na minha vida. E veja bem, desde criança eu já tinha esse movimento de querer salvar a minha mãe. Minha mãe tinha muitos problemas com meu pai e eu achava que se ela se separasse do meu pai, os problemas estariam resolvidos. E eu ficava muito indignada porque ela não se separava dele. E aí, aqui é que tá o grande problema. Por quê? Quando um filho, uma filha, fica tentando salvar a mãe, achando que só o pai é o cara horrível, que ele que fez tudo errado, que ele maltrata essa mãe e que é possível que a gente salve essa mãe desse pai, a nossa vida trava de uma forma absurda. Por quê? Porque a gente é metade pai e metade mãe. Então não tem como você querer salvar uma pessoa sendo que e achar essa aqui ruim, sendo que a gente é metade dele. Entende? E para além de tudo isso, na relação de casal, a gente é o pequeno. Não tem como salvar essa pessoa de nada. Até porque é uma arrogância nossa achar que ela precisa ser salva. Veja bem, ela não escolheu esse homem para se relacionar? Ou seja, alguma coisa aqui atraiu essa mãe para estar com esse pai. Ou seja, atraiu essa mulher para estar com esse homem. De algum modo, eles se complementavam. E aqui, qual é o problema disso? Quando a gente entra no meio dessa relação e pensa que a gente é capaz de salvar, enxergando da ótica da criança, porque a gente só enxerga a mãe e o pai, a gente não enxerga a mulher e o homem. O que acontece? A gente se ferra. Desculpa a palavra, mas a gente se ferra grandão. Por quê? Porque essa mulher não precisa ser salva. Ela fez a escolha dela. E aí a gente precisa entender o seguinte: há algum benefício em permanecer em relações que aos nossos olhos não deveriam acontecer. Relações das quais a gente pensa que ela está fadada ao fracasso, porém não é da nossa conta. E sabe como a gente entende isso? Essa história de querer salvar pai e mãe? Principalmente a mãe, né? Os filhos tendem a querer muito salvar a mãe, achar que o pai não presta, que o pai isso, que o pai aquilo. Mas por quê? Muitas das vezes escutou a mãe falando mal do pai. Só que aonde eles se resolviam? No quarto, na cama. Só que a gente não via. A gente só via a parte ruim, que é os dois o tempo inteiro se engalfiando. Mas você pode ter certeza que os seus pais se resolviam na cama. E sabe como eu entendi isso? Veja bem, depois de muito caminhar na constelação, viu, minha gente? Não foi da hora pro dia, assim, não foi. Sabe quando eu entendi isso? Quando alguém me disse assim: seu pai e a mãe já transavam antes de você existir. E eu tive um choque de realidade. Eu falei, nossa, é verdade, né? Ou seja, entender, cair essa ficha assim de, putz, meu pai e a mãe já transavam. Quem sou eu na fila do pão pra querer se meter nessa história? Tá entendendo? Não somos ninguém. E aí, qual é o problema disso? A gente fica tão focado, né, em salvar a mãe, salvar o pai, que principalmente a mãe, né, gente? Principalmente a mãe. A tendência é sempre salvar a mãe e o pai é sempre o vilão da história. Que aí, o que a gente faz? A gente fica aqui só cuidando. E aí, eu já ouvi uma coisa também que é muito interessante. Muitos de nós, veja bem, muitos de nós escolhemos até a profissão.
em função de salvar essa mãe. E aí, depois de muito caminhar na constelação, como eu já disse para vocês, eu me dei conta do seguinte: a minha mãe foi uma mulher do interior de Minas Gerais, ela ainda é uma pessoa muito simples, veio de uma extrema pobreza, de morar na roça mesmo. Meu avô tinha muitos filhos e naquela época, né, muitos anos atrás, a mulher não podia estudar, a mulher não podia fazer nada, ela só podia ser ela e casar, mais nada. A mulher foi feita para casar naquela época. E aí, a minha mãe não pôde estudar. Minha mãe estudou somente até o 2º ano. E eu, enquanto criança, ficava indignadíssima da minha mãe não ter estudado. Eu ficava assim, mas como? Minha mãe não estudou? Eu falava, mãe, estuda, mãe tem que estudar, mãe. Eu cresci falando pra minha mãe que ela tinha que estudar. Só que minha mãe nunca quis. Foi uma escolha dela não estudar. O que eu fiz? O que eu fiz? Virei professora. Virei professora. Pra minha adulta, eu dizia o quê? Talvez vocês não saibam, mas eu tenho um filho autista. Então, pra minha adulta, eu dizia o quê? Eu fui fazer pedagogia, virar professora, porque o meu filho não conseguiu escola pra ensiná-lo. Iludida. Essa história de, né, querer salvar a mãe me jogou para um lugar que eu nunca me dei conta. E aí, o que aconteceu? A fofa virou professora. Então, para você que não sabe, eu sou professora de formação, sou psicopedagoga também, trabalho na clínica, então eu trabalho com constelação e trabalho com clínica atendendo as crianças e às vezes os pais, né, os adultos, enfim. Mas veja, olha que coisa interessante. Eu só fui me dar conta disso na constelação. E talvez seja o seu movimento aí também. Se observa, o que você faz que lá no fundinho, no seu inconsciente, é para salvar a sua mãe. Ou, de repente, né, pode acontecer de querer salvar o pai. Pensa aí e me conta se esse vídeo te ajudou aí nas suas reflexões. Escreve aqui nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!